Evangelho que foi escrito a partir dos... Os estudiosos dizem que foi escrito a partir dos relatos de Pedro e da pesquisa do próprio Marcos. O Evangelho de Marcos revela o Jesus servo. É o menor de todos os evangelhos e foi escrito para os romanos. Os romanos que eram muito pragmáticos, né, das legiões romanas, do Império Romano, da guarda pretoriana, da ideia de soldado, servo, cumprir a missão. O Império Romano era o maior império mundial, o grande império mundial daquela época, 2000 anos atrás. E o Evangelho de Marcos é o mais curto, o mais resumido, o mais direto e é escrito exatamente para esse público-alvo, para um romano que não adiantava ficar explicando muito. Era sim, senhor, não, senhor. Cumprir a missão. Quais são minhas ordens? Essa? Então vai. A gente vê muito isso no quartel. Recebe a missão, cumpre a missão e pronto. E o Evangelho de Marcos ele tem essa linguagem, essa abordagem, escrito para os romanos, por João Marcos, e revela o Jesus servo, soldado, filho de Deus, servo fiel, com o propósito direto de cumprir sua missão. Então é a grande diferença do Evangelho de Marcos para os outros evangelhos. A gente vai ler um pequeno trecho que está no capítulo 1, dos versículos 9 em diante, poucos versículos, eu quero deixar uma palavra para a nossa reflexão nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do 9 ao 13. Diz assim a palavra: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto, o conduziu em outras versões. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir a palavra de Deus? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Pai, te louvamos pela pequena porção do Evangelho compartilhada e te pedimos que tu fale conosco através dela. A tua palavra é luz para a nossa vida. A tua palavra tem o poder de nos despertar, de nos reforçar, de nos direcionar, de nos limpar. A tua palavra é luz para os nossos pés, é bálsamo, é norte, é bússola, é placas de direção para a nossa vida. Então eu te peço, Deus, nessa noite, fala o coração de cada um de nós, ministra nas nossas vidas, no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Esse texto fala da passagem de Jesus pelo deserto. Se a gente fosse estudar em Mateus, a gente tinha que usar 2 capítulos, Mateus 3 e 4, que é muito mais detalhado. Mas o Evangelho de Marcos, ele é sintético, ele é direto. Então, o que Mateus fala em 2 capítulos, Marcos vem e fala em 4, 5, 6 versículos. E esse texto fala de deserto, fala da passagem de Jesus pelo deserto, fala desse tempo, né? O deserto é um lugar árido ou semiárido, no qual dificilmente você consegue plantar alguma coisa e colher. Você olha no mapa mundi, se você olhar no Google Maps ou se você olhar no Google Earth, você vai ver que a maioria dos desertos são inabitados. Ninguém habita voluntariamente no deserto. Deserto é no máximo um lugar de passagem. Se você olhar para o Oriente Médio ou se você olhar para o norte da África, você vai ver que a maioria das populações se concentram nas áreas mais verdes. Se você pegar a Líbia, se você pegar mais para o Oriente, na Síria, se você pegar aquela região do Marrocos ali, que é mais no norte da África, você vai ver que as civilizações estão onde há água e onde há mato, onde há verde. Onde há deserto não tem ninguém. Então, deserto não é um lugar para se viver por muito tempo.
Ninguém consegue viver muito tempo no deserto. E esse texto fala de Jesus passando 40 dias no deserto. Se a gente fosse olhar ao longo da Bíblia, a gente ia ver que muitas pessoas passaram por desertos. Muitas pessoas proeminentes, muitos personagens importantes tiveram o seu tempo de deserto, viveram um deserto. A expressão passar por um deserto, no meio cristão, é semelhante, né? Tem uma significação muito específica. Está passando por um momento difícil da vida. Pastor, estou vivendo um deserto na minha vida nesse momento. Estou vivendo um deserto na minha família. Pastor, estou doido para acabar logo esse deserto. Se tornou um jargão, se tornou uma forma alegórica de se dizer que se passa por um momento de dificuldade. Pois bem, muitos homens da Bíblia e os principais passaram por desertos. Começar por Noé, embora o deserto de Noé tenha sido diferente, né? Ele, depois que entra na água, chove e ele passa 40 dias e 40 noites debaixo de chuva. Depois para de chover, a Bíblia diz que no dilúvio as fontes do abismo se romperam, foi muita chuva, água de cima e de baixo, enchente, e ele fica 40 dias e 40 noites debaixo de chuva. E depois disso para de chover, mas demora muito tempo para a água baixar. Noé passou por um deserto. Um outro personagem que passou por um deserto era Abraão, que é chamado lá de Ur dos Caldeus. Ele sai caminhando, passa por Padã Arã e leva um tempo para chegar até Canaã. Alguns estudiosos dizem que andando lá de Ur dos Caldeus a Canaã, ele passa por um deserto. Detalhe, em Ur dos Caldeus, onde ele morava, ele era muito bem estabelecido, sua família era muito bem estabelecida financeiramente, profissionalmente, e ele sai para passar por um período de deserto para chegar em Canaã, que é a terra dos sonhos. Abraão passou por um deserto. Depois você tem um outro personagem muito conhecido, que é Moisés, que passa 40 anos sendo criado na faculdade do Egito. O Egito, a grande economia da época. A Bíblia diz em Atos, capítulo 7, que Moisés era poderoso em palavras e obras, criado em todas as ciências dos egípcios. Mas quando ele sai do Egito, ele fica 40 anos no deserto, com seu sogro, desaprendendo o que ele aprendeu de errado e aprendendo a ser manso e humilde. Lá ele era poderoso em palavras e obras, aqui ele se torna gago, mas se torna servo. E depois ele vem e retira o povo do cativeiro do Egito, e do Egito até Cádiz Barneia, uma caminhada de 40 dias. Então ele passa para o deserto 40 dias. Sendo um pouquinho mais à frente, você vai encontrar o profeta Elias, que é outro profeta muito conhecido no Antigo Testamento, o maior dos profetas maiores, que fez mais obras, que entrou para confrontar Acabe e faz coisas espetaculares. Você vai ver no capítulo 19 do livro primeiro livro dos reis, se não me engano, ele entrando em depressão, caindo em depressão, fugindo para o deserto, com medo de Jezabel. E diz a Bíblia que ele caminha por 40 dias no deserto. 40 dias ele passa no deserto, até subir o monte, entrar na caverna, e Deus o tira, faz ele sair da caverna, faz ele voltar a viver. Elias passou por um deserto. E por último, tem uma série de outros. Não vou gastar tempo, mas por último, o mais proeminente de todos, Jesus, que passa por um deserto logo após o batismo. Ele completa 30 anos, até então sua vida era oculta, ele não era conhecido por ninguém, a Bíblia não fala de nenhum milagre que ele fez nos primeiros 30 anos, a Bíblia fala que ele começou o seu ministério, o primeiro milagre, ele fala em João 2, foi nas bodas de Caná, quando ele transformou água em vinho. Diz o texto bíblico, Jesus principiou assim os seus sinais e começou o seu ministério. Então, com 30 anos, ele toma a vida pública e ele começa a fazer tudo o que ele fez. Só que ele passa pelo batismo e o texto diz que o Espírito o conduziu, o impeliu para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, o Espírito o conduziu ao deserto. Jesus passa pelo deserto. Todos os grandes personagens da Bíblia passaram por desertos. Você pega e olha para Jesus e fala, poxa, se ele era o Filho de Deus, por que Deus permitiu que ele passasse por um deserto na vida? Espera aí, ele era Filho de Deus. Deus podia protegê-lo, poupá-lo, mas Deus não poupou. Por que Deus não poupou? Hebreus capítulo 4
vai dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote, perfeito. Mas em tudo foi tentado sem pecar. Jesus passou por todas as dificuldades que você e eu, enquanto homens nessa terra, devemos e podemos passar. Jesus não foi poupado. Jesus mostrou que, estando em Deus, o deserto não pode te vencer. Estando em Deus, esse período de crise que às vezes toma a sua mente, esse período de crise que às vezes invade a sua vida, esse período de indefinições, você não sabe se vai dar certo, você não sabe se tudo vai acabar, você não sabe se você vai engrenar, você não sabe se você vai desistir. Esse período de indefinições, esse período onde a Bíblia diz no texto que lemos que ele foi levado para o deserto e Satanás, a palavra Satanás quer dizer adversário, se apresenta. Um momento da vida que você enfrenta adversários, um momento da vida que você se sente sozinho, um momento da vida que você tem várias dúvidas acerca do seu futuro, que você tem várias dúvidas acerca do que vai ser da sua vida no futuro. Esse período a Bíblia chama de deserto. E Jesus, o Filho de Deus, passou pelo deserto. Filhos de Deus, de vez em quando, passam pelo deserto. Deserto é iminente à vida, cada um tem o seu deserto. Cada um passa. É impossível passar pela vida sem enfrentar pelo menos um deserto. Essa estação chamada deserto, esse momento difícil da vida, é iminente à vida. Não tem como fugir dele. Você vai passar por ele, mas você não vai ser vencido por ele, no nome de Jesus. Esse texto fala de deserto, fala de Jesus começando indo para o deserto. O tema dessa mensagem é desertos da vida. Inevitáveis, sim. Invencíveis, nunca. Tem como vencer. Tem como passar por ele. Tem como não ficar prostrado. Tem como não morrer no deserto. Tem como chegar do outro lado. Se Jesus chegou, você também vai chegar. Eu também vou chegar. Esse deserto vai passar. Você vai chegar do outro lado. O texto fala do deserto. O texto fala de Jesus vindo. E de Jesus... A abordagem de Marcos é bem diferente da de Mateus. A de Mateus ele dá ênfase à argumentação do diabo. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui. Transforma a pedra em pães. Aquelas guerras que a gente tem às vezes com as vozes na nossa mente, com o nosso eu interior. Mas Marcos não fala nada disso. Marcos faz questão de, nos versículos iniciais, falar de onde Jesus vem. Naquela ocasião, veio de Nazaré da Galileia. Nazaré, cidade desprezada, preterida. Quando falaram que o Messias estava vindo de Nazaré, os religiosos e os que tinham status na época disseram: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Desdenham de onde Jesus vem. Desdenham de quem era Jesus. Menosprezam quem ele era. Menosprezam sua origem. Menosprezam sua capacidade. E o texto diz de onde ele veio, não nega as origens. Na entrada do deserto, você tem que saber de onde você veio. Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. O Jordão que era perto de Betânia, não era muito distante de Nazaré. Versículo 10. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. 11. Então veio dos céus uma voz: tu és meu filho amado, de ti me agrado. Em outras versões, em ti tenho prazer. Tu és meu filho amado. Vem uma voz do céu, a voz de Deus. E essa voz direciona Jesus, levando ele para o deserto. Vem uma voz. Nos momentos difíceis da vida, você precisa discernir quem você vai ouvir. Quem vai dar direção para a sua vida. Quem você pode ouvir e quem você não deve ouvir. Quem você tem que ouvir e quem você tem que parar de ouvir. De quem você recebe conselhos e de quem você não recebe conselhos. Quem vai ter acesso ao teu coração e quem não vai ter acesso ao teu coração.
Qual é a voz que você ouve? Poxa, pastor, tem um amigo meu que... ele é meu amigo de infância. Eu sempre dou ouvidos ao que ele me diz. Tem amigo de infância? Eu já ouvi isso. E o que ele te aconselhou? Pô, eu estava malzão em casa, cara. Ele me aconselhou cara, abre logo com a tua mulher, abre logo. Aquilo, poxa, pastor, ele me aconselhou, eu achei que fosse a melhor coisa a fazer. Aí eu falei, você deu ouvidos? Dei. Mas por que você deu ouvidos? Pô, meu amigo de infância. É por isso que eu vejo na sua vida muitas atitudes infantis. Porque você está ouvindo amigos de infância. Ele foi teu amigo na infância, a época que você era menino. Hoje você é homem. Você vai continuar dando ouvidos ao menino? Deixa ele embora, cara. Deixa ele sair da sua vida, cara. Deixa essa voz embora, cara. Porque essa voz, ela vai sempre, quando te encontrar, querer que você curta junto com ele as coisas que você curtiram na adolescência, as coisas que você curtiram quando vocês eram bem jovens. E você agora já não é mais, né, cara? Casou, tem filhos. Por que você está ouvindo ele, cara? Porque é meu amigo de infância. Deixa ele ir, cara. Tira essa voz do seu dia a dia, cara. O problema não é a voz que te aconselha certo, é a voz que você dá ouvidos te aconselhando errado, cara. Vou te dizer uma coisa aqui, meu irmão, minha querida, meu querido. Tem gente que tem que sair da sua vida. Tem que tirar da sua vida, cara. Tem que arrancar fora mesmo, cara. Aí você pega essa pessoa, um tempo de igreja, de caminhada com Jesus, ainda ouvindo quem não deve. Ela já ouve a coisa certa. Já há muito tempo que ela ouve a coisa certa, mas o problema não é ouvir a coisa certa, é ouvir a coisa errada. É decidir não ouvir, ainda mais quando você está vulnerável, vai vir uma voz que vai te direcionar para abandonar aquilo que você construiu. Família, ministério, história, construções de vida. Você vai ouvir uma voz que vai tentar te afastar. Essa voz, você tem que parar de ouvir. Perceba que Jesus ouve a voz do Pai. Tu és meu filho que amo. Tu és meu filho amado. Tu és meu filho em quem tenho prazer. Aquilo enche Jesus, cara. Quando ele passa pelo deserto, o diabo vai vir falar um monte de coisa. Mas a voz que o encheu é a voz do Pai. É a certeza de você saber quem você é, independente do que os outros digam que você é. Pastor, está difícil, mas eu sei quem eu sou em Deus. Michael Jordan é um ótimo exemplo. Um dos maiores jogadores, o maior jogador da história da NBA é Michael Jordan. A história dele começando na faculdade, a maioria dos atletas da NBA começam no basquete universitário. Na verdade, quando eles estão ainda ali no ensino médio, que lá recebe outro nome, é o high school, né? Depois vai para o college. Quando eles estão lá, já começam a ser assediados para irem para a universidade, porque a universidade é paga, mas se eles são atletas do basquete, eles ganham bolsa. Então as universidades começam a disputar. E o Michael Jordan não teve muita sorte, porque ele não foi descoberto muito cedo. Já quando estudando, um dia ele quis participar de um time, ele veio e se ofereceu. Se você ler a biografia, você vai ver, essa história é linda. E ele chega, treinador, posso fazer um teste? Deixa eu participar, eu jogo bem. E aí o treinador falou, tá bom, cara, entra aí. Ele entra, fica 5 minutos, faz uns 3 arremessos, erra os 3. O adversário faz uns 3, 4 cestas nas costas dele. O treinador fala assim, vem cá, filho, dá lugar para ele aqui. Aí acabou o jogo, ele chama o cara, vem cá só, vaza. Maluco, cara, você não sabe jogar basquete, não, isso que não é para você, não desiste, cara, acabou. Ele ficou completamente arrasado. Aí ele decide começar a treinar sozinho. Ele começa a treinar arremesso. E ele treinava de noite, às vezes na madruga, que não tinha ninguém na quadra. Cansou de dizer, em algumas entrevistas, né, em documentários, ratos e baratas eram os companheiros dele na quadra de basquete, treinando na madruga. Vários arremessos. Um após outro. E por vários meses seguidos. E por vários meses ele se desenvolve.
E por vários meses ele se prepara. E por vários meses ele se transforma. Ele estava vivendo o deserto dele. O técnico duvidava de quem ele era. Os jogadores do time duvidavam de quem ele era. Mas no fundo, ele sabia quem ele era. Se ele desse ouvido ao treinador, qualquer quem seja, desistiria na primeira dificuldade. O que ele fez? Foi se aperfeiçoar, foi treinar, cresceu em secreto, se tornou um maior jogador da história da NBA. Até hoje ninguém consegue superá-lo. Tem Magic Johnson, tem o próprio Kobe Bryant, e tem uma série de outros, né? Shaquille O'Neal, e uma série de outros. Da minha época tem Larry Bird, e uma série de outros. Deserto. Primeira coisa, quer vencer o deserto? Defina quem você vai ouvir e quem você não vai ouvir. Defina quem vai poder te dar conselho, quem não vai poder te dar conselho. Decida alinhar a tua vida à Bíblia, a palavra de Deus. Não, você não pode fazer porque está errado. Não, isso aí, cara, roubar não tem como, cara, é contra os princípios. Não, cara, viver na mentira não tem como, é contra os princípios. Não, me afundar na bebida não posso, cara. A Bíblia fala para não se embriagar, não tem como. Não, trair não tem como, porque a Bíblia condena. Então eu tenho que sair dessa, cara. Não, entorpecer a mente não tem como, cara. Jesus teve a oportunidade de se entorpecer na cruz, mas ele recusou o fel. Se ele bebesse, ele ficaria pelo menos de grogue, para aliviar a dor. E Jesus decidiu não se entorpecer. Eu não posso ir por esse caminho. Eu tenho que andar um caminho reto com Deus. E eu tenho que construir isso nesse tempo chamado deserto. Você pode não ser ainda o que Deus sonhou que você fosse. Você pode não ser hoje o que você sonhou que você seria. Mas entenda uma coisa: você precisa saber quem você é e quem você decide ouvir. Porque isso vai te tirar de todo o deserto da vida. Quantos estão entendendo nessa noite que eu estou dizendo? É a mensagem de Deus. Como é que se vence o deserto? Ouvindo as pessoas certas, se afastando das pessoas erradas, cara. Foge de toda aparência do mal, diz a palavra de Deus. Foge. Jesus fugiu. Jesus se protegeu. No deserto ele está ouvindo vozes erradas. Transforma a pedra em pão, não, cara. Não é hora de usar o meu poder em meu próprio favor. É hora de usar o meu poder para servir as pessoas. Não é hora de usar o que eu tenho para me achar melhor do que os outros. É melhor eu servir. Não é para mim servir e pensar só em mim. Eu preciso servir o próximo. E ele não faz milagres em seu próprio favor, cara. Jesus, tudo que fez foi pensando no próximo. Tudo que fez foi amando as pessoas e servindo as pessoas. Tudo que fez foi agregando a vida dos outros, nunca para si. Então, a primeira coisa que a gente aprende é isso. Decida quem ouvir e quem não ouvir. Segunda coisa que a gente aprende é que o deserto, Jesus passa 40 dias e 40 noites. E esse tempo que ele estava no deserto é logo no início. Ele se batiza, ele se declara de Deus, ele se identifica com o pecador. Ele não precisava se batizar porque um batismo era uma instituição, era um rito para aqueles que se declaravam pecadores e que precisavam de salvação. Jesus não tinha pecado, mas ele faz isso porque ele se identificava com o pecador. Ele está dizendo para o mundo que aquele povo era o povo dele, e que ele tinha participação na vida deles, e que ele veio por causa deles, por causa do homem, de todo o homem. E Jesus vem e se batiza. E ele está passando, ele entra nesse processo de jejum. Eu entendo que era um jejum só de alimentos. O ser humano não consegue ficar 3, 4 dias sem beber nada. Eu entendo que era um jejum apenas de alimentos, que Jesus bebeu água durante esses dias. Mas com o passar do tempo ele foi ficando debilitado. A gente poderia até falar aqui sobre jejum intermitente. Depois você pesquisa lá na internet. O jejum faz muito bem para o corpo. O jejum intermitente, ele limpa o intestino. O jejum intermitente, ele obriga o corpo a queimar gordura. O jejum intermitente, ele te faz emagrecer.
Mas eu não vou entrar aqui na vibe do jejum intermitente, senão vai todo mundo agora ficar espiritual e querer fazer jejum. Não é esse o propósito. Mas ele é saudável. Mas o bacana do jejum intermitente, que é uma ferramenta de saúde, é que ele treina o seu tempo. Períodos com... Ele baixa a insulina, diminui a quantidade de açúcar no sangue. Ele faz muito bem. Depois você vai lá no grande oráculo, no Google, e pesquisa jejum intermitente. Jesus intermitente é o quê? Jejum intermitente. Você vai ver as propriedades e os benefícios que tem do jejum intermitente. Mas esse momento de Jesus no deserto, ele está passando por momentos difíceis. Ele está se sentindo apertado, ele está se sentindo acuado, ele está se sentindo pressionado. Ele está no meio do fogo, sendo tentado, sendo atacado, tendo que dar o seu jeito para não deixar de viver, para não morrer. Ele está vivendo um momento da vida dele de muito aperto. Eu olho para trás e vejo alguns anos da minha vida que foram de muito aperto, cara. Eu já contei aqui alguns testemunhos, época de faculdade, passar um ano inteiro com uma única calça jeans, ir para a faculdade, trabalhar com a mesma calça jeans e ir para casa, às vezes ter que lavar de noite para poder botar para secar. Eu sou da época que botava as coisas para secar atrás da geladeira. Quantos aqui lembram disso? Já fizeram isso, né? Então, os que têm mais de 30. Hoje nem sei se existe mais isso, porque a geladeira está tão tecnológica que se botar lá atrás é capaz de não secar. Então, cara, época de faculdade, tempo de aperto, cara. Na minha época não tinha, a internet não era assim, tá? Como chegou no Brasil em 95, estava no início de internet. Então você ia para a faculdade, você tinha que, o professor falava assim, ó, deixei a matéria lá na Xerox, tirem a Xerox. Aí você ia lá e tirava a Xerox de 30 páginas. Falou, ó, lê tudo, porque daqui a 2 semanas vai ter um teste. É tudo que está na Xerox. Aí, molezinha, você tirava a Xerox, 30 páginas para você ler, decorar e pesquisar e se virar. Isso era uma disciplina. Trabalhava de dia, estudava de noite na faculdade e depois na madrugada que você lia alguma coisa. Ou então estudava no trem, estudava no ônibus. Não vou nem perguntar quantos aqui já estudaram no trem, no ônibus, porque é algo normal. E você fica exposto a muita coisa, tem que estudar muito e você, caramba, cara, vou enlouquecer. E é uma época que você está criando casca. É uma época que seu couro está ficando duro. É uma época que você está se levantando os escudos, criando anticorpos. Outra época muito difícil para mim, em 1997, quando servi o quartel, já contei aqui 500 vezes, 97 e 98, CPOR do Rio. Coisa de louco, cara. Que aí estudava à noite, faculdade, e fazia quartel durante o dia. Tinha os acampamentos que arrancavam couro. Já falei aqui que na semana de acampamento os tenentes ficavam endemoniados e eles arrancavam o nosso couro. Estressavam o máximo que podiam para a gente aprender a tomar decisão debaixo de pressão. Íamos para os estandes de tiro, atirar de fuzil automático leve FAL. Você começava a atirar e os caras vinham, te estressavam. Já contei aqui, tinha um pirulito, que era um negocinho de ferro, tipo um alvo de ferro, que depois que você atirava, ele ia lá para medir como é que foi o seu grupo de tiro. Se os teus tiros ficaram todos pertinhos uns dos outros, mesmo que você não tenha acertado o centro do alvo, porque tua arma pode estar desregulada, se eles ficaram todos centralizados, é sinal de que você tem um bom tiro. Então eles iam lá com pirulito, mediam tudo e vinham, muito bom. Ou então ia lá, media com pirulito, se você atirasse mal, eles vinham com aquele negócio de ferro e davam em cima do capacete e ficavam batendo. E a sua cabeça ali dentro era como um pêndulo de um sino, que o capacete de fibra e o capacete de ferro. 2 capacetes. E ele bateu. Quantos serviram o quartel aqui? Só eu? Alguém serviu o quartel aqui? Mais? 1, 2, 3. E batiam com aquele negócio na tua cabeça. Se você tivesse errado, ele gritava, bisonho, 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 bisonho. Pem, 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 pem. Atira de novo. Aí você atirava. Aí quanto mais ele te estressava, mais difícil era de atirar. Aí que teu tiro piorava. Aí ele bisonho, bisonho, pem, pem. O nível de estresse tão alto que no final do dia você estava completamente alucinado. Eu ficava me perguntando, cara, por que esses caras são tão maus? Eu só fui entender no final do curso.
me chamavam solto, que era menino de guerra. Vem cá, sabe por que a gente estressou tanto vocês? Porque se vocês forem para a guerra, vocês vão ter que decidir debaixo de muita pressão. E vão decidir a vida de vocês, a vida dos soldados, a vida do teu pelotão. Você precisa aprender a viver debaixo dessa pressão. Quando você vai para o quartel, você acorda às 5 da manhã com pessoas apitando o apito e gritando contigo. 5 da manhã estão gritando para tu entrar no chuveiro gelado, para se arrumar em 10 minutos. Você está em forma, com barba feita e com o turno engraxado e completamente alinhado. Disciplina. O que ficou melhor do quartel dos anos de 97 e 98 na minha vida foi a disciplina. A disciplina traz consigo uma força. Por que Jesus passa pelo deserto? Para desenvolver disciplina, para desenvolver força. Perceba que Jesus passa os 40 dias no deserto. Quando acaba o deserto, Jesus começa o seu ministério. Aí é milagres, sinais, prodígios, coisas miraculosas acontecem. Por quê? Porque ele estava pronto, ele estava resistente, ele estava preparado. O deserto te prepara. No deserto você vai ter que dar o teu jeito. No deserto você vai criar os teus escudos. Se o deserto não te matar, você sai de lá mais forte. O deserto não vai te matar. Esse tempo que você está vivendo, pode ter certeza. Gente, o que mais nos ensina na vida são as situações difíceis. É o que cria calo. A gente começa a tocar violão. Depois de uma semana treinando, os teus dedos estão em carne viva. Né, Well? A gente começa a tocar violão, caramba, fica dolorido, porque você aperta as cordas de aço. Começa a dar bolha, dói demais. Aí passa 3 semanas, aquelas bolhas se transformam em calos. Se você pegar os meus dedos, eu estou muito tempo sem tocar violão. Está até meio que molinho. Mas há uma diferença clara entre os dedos da mão esquerda e dos da mão direita. Na ponta dos da mão esquerda, se fizer isso com o El, ou fizer isso com qualquer um de nós aqui, ou com o Caio, qualquer um que é músico que toca, você vai ver que há calo. O que antes doía, agora virou um calo. E agora você pode apertar as cordas que já não dói mais. Por quê? Calejou. Por que a faculdade de medicina, 5 para 6 anos, acho que até mais, depois tem um tempão de residência, até o cara começar a medicar? Porque lida com vida, cara. Não é só o estudo, é responsabilidade. Não é só responsabilidade, é preparação para o que virá. Deus é especialista em transformar desertos em escola. Estava falando isso reuni com os pastores na sexta passada, conversando sobre algumas coisas da igreja, falando com os pastores, falando com o pastor Mateus, de uma pessoa da igreja que está assim, está sendo muito pressionado. E eu falei, quer ser pastor? Você acha que o que forma pastor é um seminário teológico? O que forma pastor é a pressão, cara. E a pressão, cara, às vezes vem um peso, é o peso da responsabilidade, e depois vem o peso da glória de ver Deus agindo. Mas uma coisa são duas coisas que se contrabalanceiam, porque não é só coisa natural, a gente lida com o sobrenatural. Muitos anos de pastorado, gente, nos primeiros anos de pastorado você não tem ideia. Cansei de virar à noite com um casal lutando por casamento. Cansei de levar gente para ser internado em centro de recuperação. Cansei de buscar gente na porta de motel porque teve recaída e passou a noite cheirando. Pastor, eu errei, eu estou em tal lugar, eu caí. O que houve, meu filho? É isso. Eu errei, eu estou aqui. Pode vir me buscar? Vou, meu filho. Pego o carro, entro. O cara entra com a cara no chão, completamente arrasado. Mereço mais estar na igreja? Não merece mesmo não, velho. Por isso que Jesus morreu. Se fosse por merecimento, eu também não estaria. Errou, então levanta de onde caiu. Caiu onde? Caiu hoje, né? Então hoje é o dia do seu levantar. Não vou desistir de você não, hein? Aí chorava. E se levantou, cara. E está limpo. Isso já tem muitos anos.
Então, caramba, quantos casamentos a gente ajudou, alguns a gente não conseguiu. Aí a gente chorava muito mais e sofria muito mais porque a gente não conseguiu ajudar. Porque no fundo não queriam ser ajudados, né? Tomaram a decisão, e com decisão do ser humano ninguém se mete. Esse é o maior preparo para o ministério pastoral. É lidar com essa pressão, com a expectativa de pessoas que um dia uma, no outro dia muda. Lidar com essa pressão toda. Lidar com isso tudo sem perder o norte, sem perder a tua ligação com Deus. Cara, tá uma confusão. Às vezes dentro da tua família você fala, cara, como é que pode? É o deserto. Se ele não te engolir, você vence ele. E eu vou te dizer que nessa noite, em Jesus você vence. Que às vezes parece que a vida está te pressionando. Parece que Deus permitiu que o diabo, Satanás, adversário, surgisse um adversário que, cara, acaba com a tua paz. Aí você fala, pô, preferi enfrentar o diabo com um chifre do que enfrentar fulano. Porque fulano é pior do que o cão. Aí Deus permite que essa pessoa venha para o seu convívio, cara. A tua vontade é voar no peito, voar no... apertar, me esganar. Manter a linha. Servo de Deus. Eu preciso ter habilidade emocional para lidar com isso. Já contei aqui a história 500 vezes, trabalhando com um time, 5, 6 pessoas. 2004 chega um cara que era um cara inteligentíssimo, com formações, com certificações no mercado, um cara ótimo. Pô, esse cara vai arrebentar, vai agregar muito no time, na equipe. Entrou na equipe. Pô, beleza. Pô, o cara tem muito a acrescentar, muito sabe, muitos conhecimentos, muitas certificações, vai agregar muito. E ele começa a agregar na equipe, a gente começa a produzir bem. Só que começa um por um reclamar dele. Cada dia vê um cara só, cara, não tem como trabalhar com ele não, cara. Primeiro, ele sempre está certo, está todo mundo errado. Segundo, ele é muito grosso. Terceiro, pô, o cara não desce. Ninguém mais quer trabalhar com ele. Ficou uns 4 meses, eu falei, o que eu faço? Está arrebentando a equipe no sentido de crescimento, mas está acabando com todo mundo porque não tem estabilidade emocional. Marquei para ele, vamos tomar uma Coca-Cola com limão depois do expediente? Vamos. Aí sentamos. Você é um dos caras mais competentes que eu conheço. Mas a tua incompetência emocional é a prova da tua ignorância. Eu falei alguma coisa assim. Cara, você é incompetente emocionalmente. Porque ao mesmo tempo que você sabe muito tecnicamente, você não consegue lidar com ninguém, você não consegue ouvir ninguém. Emocionalmente você é um fracasso. Tecnicamente você é incrível. Não conheço ninguém igual a você. Mas emocionalmente você é incompetente, cara. A tua ignorância é prova da tua incompetência emocional. Alguma coisa assim que eu disse. Quando eu encontro ele me fala essa frase, ele se tornou um grande amigo. Ele falou para mim, cara, ninguém nunca me falou isso. Eu falei, mas cara. Tem gente que funcionalmente é muito bem. Mas, cara, quando chega em casa é um cavalo. Ninguém consegue conviver. Os filhos estão sempre com medo. Os pares falam, não, chegou fulano, vou meter o pé. Porque ninguém consegue conviver, cara. Não tem estabilidade emocional. Já contei aqui várias. Um outro que trabalhava na mesma empresa que trabalha, o cara tecnicamente é incrível. Chegou a um nível de gerente. Mas para lidar com os clientes era um cavalo. Ninguém conseguia lidar com ele. O diretor falou, você é o melhor que eu tenho tecnicamente, mas eu não vou te deixar num cargo de gerência porque o gerente é o cartão de visitas da empresa. Tem que saber lidar com o cliente, cara. Você é o melhor cara de rede que eu conheço, mas não consegue lidar com o cliente. Incompetência emocional, instabilidade, inteligência emocional. Tem o quociente intelectivo, QI, quociente emocional, QE. E de uns anos para cá já estudaram o QS, né? O Spiritual Quotient, que também faz muito sentido e que também faz toda a diferença. Mas já falei sobre isso aqui, uma estatística do final da década de 80, início da década de 90, de que as empresas sempre contratavam quem tinha um quociente intelectivo maior.
Os que eram melhores em matemática, em física, em exatas, eram os que eram contratados pelas empresas. Porque, teoricamente, você contratando os melhores com maior QI, a tua empresa vai decolar. Só que eles perceberam que essa equação era inversamente proporcional. Porque com o passar do tempo, a empresa, ao invés de decolar, retraiu. E eles perceberam que há um quociente mais importante do que o quociente intelectivo. É o quociente emocional. Capacidade de agir sob pressão sem distratar ninguém, sem levantar a voz, sem perder o centro. E eles perceberam que precisava equilibrar, que se precisava de pessoas boas, tecnicamente, mas que também se precisa de pessoas que sejam emocionalmente estáveis. É uma casca. E onde é que você vai desenvolver estabilidade para lidar com situações difíceis? No deserto que você vive, cara. No deserto que você vive, um momento difícil. Entenda, se não te destrói, Deus transforma ele em escola na tua vida. Pastor, passei por cada coisa, mas está aqui hoje. Não te destruiu? Se tornou escola, se tornou exercício de coisas que você não deve mais fazer. Não te destruiu? Se tornou aprendizado, como nós dizemos aqui no domingo pela manhã. Com Deus você não perde nunca. Ou você vence, ou você aprende. Não venceu? Aprendeu como não vencer. Não vai mais errar o mesmo erro. Nenhum fracasso é fracasso se dele nós tiramos alguma lição. Tempo de dor e de angústia, fica firme, cara. Aprende logo todas as lições que ele está tentando te ensinar, que é muito maior do que qualquer universidade, que é muito maior do que qualquer livro que você lê. O momento e a tua experiência é única, são únicos. As coisas que você vive, que te trouxeram até o momento que você está vivendo na sua vida, são impagáveis, cara, porque nenhum outro ser humano tem. As experiências, tanto acadêmicas quanto de vida, isso tudo fazem de você um ser único. E na vida a gente às vezes demora para pegar a nossa estrada certa. Por muito tempo às vezes a gente anda por estradas sinuosas e equivocadas e demora para pegar o ritmo. Talvez você ainda esteja na sinuosa, mas a grande questão é você achar a estrada reta. Pegar a vibe, desenvolver o feeling, criar a casca. 40 dias de deserto, Jesus cria a casca. 40 dias de deserto, Jesus se torna forte. 40 dias de deserto, Jesus se torna firme. Esses problemas que você viveu nesses últimos meses, cara, alguns de crise existencial, outros de relacionamento, cara, entenda que isso tudo te capacita para se tornar um ser mais cascudo, mais resistente, com mais anticorpos. Esse texto diz em segundo lugar que no deserto você desenvolve resistência e poder. Resistência e poder. Jesus se torna resistente. Jesus se torna, quando ele sai do deserto, ele realiza muitas coisas, porque ele criou a casca no deserto. Michael Jordan passa muito tempo no deserto só treinando. Muitas noites, muitos meses. Quando ele vai para o próximo jogo, que ele tem uma oportunidade, ele está pronto. Ele tinha calibrado os arremessos, ele tinha estudado as jogadas, ele tinha desenvolvido a musculatura, ele estava pronto. Terceiro lugar, terceira lição sobre o deserto. O texto diz que 12, logo após o Espírito o impeliu para o deserto. 13, ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. A Bíblia diz em Mateus 4 que depois dos 40 dias vieram os anjos e os serviam. Então foi servido por anjos depois que ele passa. Mas o deserto é um tempo específico. É um tempo de mudar as abordagens. Se a gente fosse para o deserto, hoje, se a gente fosse para o deserto do Saara, o deserto do Atacama, o deserto que tem nos Estados Unidos, no Chile, tem na Argentina, tem um
espaço desértico também. Uma característica do deserto é que não nasce nada. Uma outra característica do deserto é que durante o dia a temperatura é muito alta. Se a gente pegar a Saara e alguns desertos ali africanos, ou até no Oriente Médio, essa é a característica. Durante o dia 50 graus. Se você for atravessar o deserto durante o dia, você vai desidratar, você vai perder muita água e você tende a desfalecer muito rápido. De noite, frio enorme, temperatura baixa próximo de zero, em alguns lugares até abaixo de zero. Então o deserto durante o dia muito quente, durante a noite muito frio. Qual é a estratégia? Normalmente você tem que ir a algum lugar que você não conhece, você vai de dia, porque tem luz. No deserto é o contrário. Se você for a caminhar ou correr durante o dia, você vai desidratar e vai morrer. Se você ficar parado de noite, você congela. No deserto você tem que correr de noite. Temperatura perto de zero, você está correndo, você mantém o teu corpo aquecido. Você não perde líquido porque está frio. Durante o dia você procura uma sombra, que é difícil de achar, mas tem algumas, você procura a sombra e você descansa, você se protege do sol. No tempo do deserto, você muda a estratégia. O que você fazia quando não vivia o deserto, quando você está vivendo o deserto, você tem que inverter. Se você gastava muito com uma coisa, você já não gasta mais, você enxuga. Agora não é o tempo de gastar, agora é o tempo de economizar. Se você desperdiçava, você não desperdiça mais. Se você corria, você fica quieto. Se você ficava quieto, você corre. O deserto é esse tempo de você mudar as estratégias da vida. Eu tenho que mudar as estratégias, tem que ser muito mais estratégico. A resposta para a vida tem que ser diferente, cara. Eu vi uma entrevista, não foi uma entrevista, quando o presidente da República, na época, anos 2000 e alguma coisa, início do primeiro mandato do governador Sérgio Cabral, ele foi visitar, veio o presidente da República, ele foi visitar um CIEP, em alguma escola aqui, em algum bairro aqui da Baixada Fluminense, ou Campo Grande, não lembro. E aí eles estão, ali no CIEP, vem um garotinho, e ele começa a afrontar o garotinho. Rapaz, você tá fazendo o que aí? Vim tomar banho de piscina. Mas tu não pode pular não, hein? Não pode roubar as coisas não. E começa a confrontar, isso o governador confrontando o garoto. E filmaram com o celular meio que de longe, não filmaram direitinho, filmaram de longe. Se você caçar, você acha isso no YouTube. Isso é o governador extremamente agressivo, como ele sempre foi. Todas as entrevistas que ousavam falar qualquer coisa, levantar qualquer suspeita sobre o secretariado dele, ele subia nas tamancas, mas com uma pose. Você está sugerindo que meu secretariado tem alguma coisa errada com contravenção? Isso é um absurdo. O governador que está preso, que já foi condenado a 280 anos de cadeia. Se ele cumprir 1/6 da pena, dá para pegar uns 50 anos, mais ou menos. Então, acho que ele não sai mais da cadeia. Se bem que no Brasil o máximo é 30, né? E ele confronta o garoto, ele é grosseiro, ele não sabia que estava sendo filmado. Ele é grosseiro, ele agride, cara. Muito tempo depois encontraram o garoto e perguntaram para ele por que ele sentiu vontade de fazer. E o garoto falou: eu senti vontade de voar nele, cara. E o que você fez? O nome do garoto é Sérgio Seabra. E ele foi estudar, terminou o ensino médio. Algum tempo depois ele prestou concurso para agente da SEAP. E algum tempo depois ele passou e foi chamado. E algum tempo depois ele foi trabalhar num presídio de segurança máxima, lá em Bangu. E algum tempo depois, adivinhem quem foi preso e foi para Bangu para ficar preso no lugar onde ele estava trabalhando? O excelentíssimo senhor governador. Ele dá de cara com um cara que tinha acusado ele, que tinha atacado ele, que tinha humilhado ele. E agora ele é o agente da lei. E o governador era o condenado pela lei. E perguntaram para ele: aí você foi lá e escovou ele, né? Ele: não, eu tratei com toda a dignidade que um ser humano merece. Mas por quê? Porque eu não quero me tornar igual a ele. Cara, aprendeu. Quando te apertarem, quando te humilharem, quando a vida começar a fechar as portas, não entre numa de confrontar e de brigar, cara.
Talvez seja o momento de você ficar recluso. O mundo dá voltas. Todas as coisas aí, a vida é dinâmica. Ninguém está para sempre em lugar nenhum. O mundo dá voltas. Não precisa explodir, não com a pessoa, não paga na mesma moeda, não responda na mesma afronta. Há tempo de calar e tempo de falar. Salmo 37, Davi falou, cara, meus pés quase vacilaram. Davi diz, não contemple a prosperidade do ímpio, porque com o tempo ela se irá. Quanto a mim, meus pés quase vacilaram, quase que eu paguei no mesmo preço, cara. Pega Lamentações capítulo 3. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Bom é ficar em silêncio diante de Deus. Bom é não responder afronta com afronta. Bom é botar a cara no pó e clamar para que Deus seja o seu juiz. O mundo dá voltas, cara. E os olhos de Deus estão sobre todas as coisas. O que esse texto nos ensina? Que o tempo do deserto é tempo de mudar a estratégia, cara. Você está doidinho para falar mais verdade para aquela pessoa, você está doidinho para falar uma verdade para aquela menina. Cara, eu vou te dizer aqui, ó, dobra o teu joelho, ora por ele, ora por ela. Isso é evangelho, cara. Não paga, cara. Às vezes a gente fica, cara, aquela pessoa, ela está me olhando com um olhar meio torto, ela passou, nem falou comigo, parece que, pô, cara, que pessoa antipática. Aí você senta, fica 2 minutos do lado dela, você descobre que ela está passando por um problema de família enorme, que ela está vivendo conflitos profundos e que você era a última das preocupações dela. E você é cheio de caraminhola na tua cabeça. Caramba, ela se levantou contra mim. Quantos estão entendendo essa palavra? Muda a estratégia, cara. Muda a estratégia. Está no deserto? Então não corre no sol não, descansa. De noite tu mete o pé. Muda a estratégia. O cara te fez mal, já contei aqui, chefe que perseguiu. Aí eu mudei de trabalho. Passou 1 ano e pouco. Ele chegou na minha empresa precisando de uma ajuda, de alguém para ajudá-lo. Ele não conhecia ninguém na empresa. Quem ele bate de frente, eu fui trabalhar numa gerência que atendia a ele e a empresa dele. Com quem ele bate de frente? Comigo. Quando ele me vê, ele fala, caraca, preciso conversar, numa reunião. Cara, eu preciso conversar com você. Ele pensando no passado, nas coisas que ele me fez. Eu olho nos olhos dele e falo assim, ó, eu vou te atender da melhor maneira possível. No serviço público, se você quiser atrasar os outros, você atrasa. Mas quando ele foi o contrário, eu vou te atender da melhor maneira possível. E falei, olhando nos olhos. Cara, ele saiu sacudido da reunião. Você faz o bem, cara. Você faz o bem, você semeia a bondade. Sabe o que acontece? A bondade volta para você. Volta. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Tanta gente perdendo a vida no trânsito, porque deu a fechada e... Deu a fechada, abaixou a janela, te xingou. Aí tu, não é minha mãe não, é a tua. Aí você, daqui a pouco tá freando o carro e tá saindo para ver de fato, cara. De vez em quando eu tomo uma fechada no trânsito. Vai abençoado, que Jesus abençoe o teu dia, que teu dia seja uma bênção. Às vezes a vontade de falar outra coisa, mas eu falo o que tem que falar. E foi. E tento olhar a vida com os olhos de Jesus. Tem uma menina que foi de nossa igreja, que nós batizamos, que ela perdeu um único irmão por causa de uma batida de trânsito. Teve uma batida, o irmão dela saiu exaltado, porque o outro cara estava errado, ele saiu exaltado. Já saiu gritando, xingando, o cara saiu do carro, deu um tiro nele. Cara, jovem de 20 e poucos anos, gente. No trânsito, depois que inventaram arma de fogo, acabou o valente. Entenda isso, o cara pode ser o mais parrudo, mais malhado. Ele não tem o corpo do super-homem. Então seja o pacificador. Jesus disse isso, bem-aventurados que lutam pela paz, serão chamados filhos de Deus.
Viva a vida para ser um pacificador. Viva a vida para ser alguém que resolve problemas e não que cria. Que resolve problemas ao invés de ficar reclamando deles. Jesus não reclama em momento nenhum da situação que está vivendo. Ele desenvolve uma estratégia diferente. Os anjos estavam com ele. A Bíblia diz que no último versículo, ele enfrenta adversários, enfrenta Satanás, enfrenta animais selvagens. Mas os anjos chegam e o servem. Em último lugar, quando você estiver passando pelo deserto, olha para o que vai estar do outro lado do deserto. Está passando para o deserto, pastor, está naquela famigerada faculdade, pastor, estou no meio do caminho, pastor, só Jesus na minha causa. Olha lá para o final, pastor, estou lutando para casar, pastor, eu estou trocando tudo para arrumar a casa para a gente casar. Então olha para o dia do casamento. Eu estou mandando currículo, eu estou fazendo curso, eu estou me capacitando, eu estou suando, estou indo dormir mais tarde porque eu estou estudando para me preparar para a entrevista. Olha para o dia de você receber o teu zap lá, o e-mail dizendo que você foi aprovado, foi chamado. Teu foco tem que estar na bênção. O foco de Jesus nos anjos e no ministério dele que ele faria, nas curas que Deus operaria através do poder que Deus derramaria sobre ele. Mas tudo ele está passando, sendo tentado antes. Deserto é temporário, cara. Deserto é tempo de você pensar numa estratégia diferente. O deserto chegou, o problema chegou, o que eu faço? Choro, grito, fico em depressão, tomo remédio, desisto de tudo. Ou eu penso numa forma de enfrentá-lo. Ou eu dobro o meu joelho e falo, Deus me ajuda porque eu não sei o que fazer. Ou eu abro meus ouvidos para ouvir a palavra, ou eu busco em Deus uma solução. Deus, se não sei a solução, mas me dá força para eu passar. E Deus dá força para passar. O deserto não veio na tua vida para ser um lugar de ficar muito tempo. Meu irmão, é 40 dias no máximo. Depois vem a saída. Depois vem o escape. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que junto com a tentação, junto com a aprovação, dará também o escape. O deserto não é o ponto final da sua vida. Vai passar. Se Deus entrou com você, o Espírito entrando com você, a voz de Deus você tem ouvido, não vai ser a voz do diabo a última voz que você vai ouvir. Você vai ouvir voz de anjos e você vai ouvir voz de alegria daqueles que serão testemunho de tudo que Deus fez na sua vida e através de você, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra nessa noite. O deserto não vai durar muito. Quero orar pela sua vida nessa noite. Vamos ficar de pé? Deus é bom. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Sei que tem vivido dias difíceis, não sabe o que fazer. Vou te dizer, lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer, cara, Deus estava me preparando. Deus estava me forjando. Deus estava me blindando. Deus estava criando casca. A maior formação de Moisés não foram os tempos no Egito, onde ele se tornou poderoso em palavras e obras, onde ele foi letrado. Harvard daquela época era o Egito, e Moisés estudou com os melhores, mas não foi lá que ele se tornou um libertador. Foi no deserto, cuidando de ovelhinha, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, lidando com os conflitos, lidando com seus próprios conflitos. O que te forja são tuas experiências de vida. O que te formam são esses muitos nãos que a vida te fala às vezes e que não te destroem, mas te torna mais forte. Deixa Deus te fortalecer nessa noite. Deixa Deus te blindar. Deixa Deus transformar em escola o que te preocupa nessa noite. Depois de vencido, se torna lição, se torna escola. Deixa Deus te ministrar nessa noite. No nome de Jesus. No nome de Jesus.